Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. O Opinião, programa que nós levamos até você, segunda a sexta, aqui no canal 22, Rede TV, e a gente faz isso com muito gosto. Hoje, sexta-feira, dia 27 de dezembro de 2024, estamos aí a 3 passos, 3 passos, estamos da noite, né? 3 passos do paraíso. O paraíso é 2025. A gente espera pelo menos que seja um paraíso, né? Que seja um ano agradável, tal como é um paraíso. Então, cá estamos nós, mais uma vez, aonde quer que você se encontre. Muito obrigado pelo carinho da companhia de sempre. E assim, ó, minha câmera é aquela lá, né? Isso. Eu fico perdido às vezes aqui, naquela câmera lá. E então, uma ótima noite para você, viu? Professor Lourenberg Alves, como vai? Vai bem? Boa noite. Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho. Um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Estamos caminhando para o final do ano, hein? Que bom. Estamos caminhando, né? A gente está vencendo, pelo menos, né? Importante é chegar lá, né? É, chegar. Estamos chegando, às vezes, meio que capengando, mas são muitas energias, né? Lourenberg, você olha para trás assim e olha pelo retrovisor e você vê que nem eu sempre falo aqui, né? A gente anuncia, quando está falando a data, puxa, hoje, dia 27 de dezembro, já, não é? O tempo voou. O tempo voou, é verdade, não é? Mas essa impressão que fica, mas olha quanta coisa aconteceu, não é? Nesse ano de 2024. Eu falo coisas prós e contras, positivas e negativas, né? E eu fico pensando assim que quando se tem o desenvolvimento tecnológico, parece que fica mais célere tudo, né? Quando a tecnologia passa a fazer parte do cotidiano das pessoas, parece que o tempo voa, parece que a gente voa mais rápido no tempo, não sei. Parece que o relógio, ele movimenta, os ponteiros movimentam de forma mais célere, mais rápida. Por que eu falo isso? Por que eu penso isso? Tecnologia, por exemplo, você tem na sua casa celular, suas crianças, digamos que você tenha crianças em casa a partir dos 7 anos, celular, esse Android ou esses mais modernos que seja, que tem a internet neles, você acaba tendo um mundo aqui dentro. E aí que você pode fazer o que você quiser, desde acessar séries, filmes, videozinhos curtos, ou salas de bate-papo, né, WhatsApp, as redes sociais como um todo. Você passa a se interter ou entreter mais, e aí quando você vê o tempo já foi, acabou o dia, e o outro dia já vem, já foi. Eu faço muito isso no fim de semana, por exemplo. Chego sexta-feira em casa, que nem hoje, chego do trabalho, vou para o meu sofazão lá, Netflix ou qualquer outro canal de filme, né? Fico lá vendo. Quando vejo, foi o fim de semana, quer dizer. Isso, de alguma forma, é bom pela comodidade, né? Que a gente está mais antenado com as coisas, mas é ruim também porque a gente se afasta um pouco daqueles hábitos tão saudáveis como, por exemplo, o de conversar, não é? Conversar, tem gente que tem que se apresentar, tem que ser apresentado um ao outro dentro de casa. Oi, prazer, esse aqui é seu irmão, esse aqui é sua irmã, seu pai está ali. Porque a pessoa fica ali, vidrada na tecnologia, ou no filme, ou na rede social, né? Então eu fico pensando que esse negócio da tecnologia, o lado bom é porque a gente está se modernizando, e o lado ruim é que a gente parece que está junto, mas está longe ao mesmo tempo, assim, não se fala. O que você acha disso? Paulo, você está coberto de razão em muitas coisas. Nessas coisas que você falou, você está coberto de razão. Mas tem um detalhe que me chama a atenção. Eu me lembro muitíssimo bem, você deve lembrar muitíssimo bem, Paulo e amigo telespectador, de quando
todos nós éramos crianças. E eu sou do interior, a imagem que vem à minha cabeça é a imagem do interior, não é da cidade grande. A imagem do interior, nós fazíamos da nossa rua um campinho de futebol, ou então brincar de queimadas. Eu estou falando de criança, brincar de queimadas, brincar de uma série de coisas. De bete. De esconde-esconde, brincar de um monte de coisas. E a gente brincava o dia todo, quando a gente não ia para a escola ou para a igreja, mas brincávamos o dia todo e o tempo parecia que estava engateando, estava capengando, demorava para passar. Aí as mães convidavam os garotos que estavam na rua brincando para fazer um lanche, ou para almoçar, ou para jantar, e o tempo continuava. Parecia que o tempo de criança demorava muito a correr. Quando nós crescemos, aliás, durante a nossa criancice, a nossa adolescência, a nossa juventude, torcíamos para que o tempo passasse rápido para que nós se tornássemos adultos. Sim. Quando nós chegamos a essa fase de ser adulto, o tempo corre e corre muito. Às vezes você tem uma série de tarefas e essas tarefas não são realizadas em muitos momentos por conta da sua falta de administrar o tempo ou que você não percebe que esse tempo vai correndo e foge das suas mãos. Porque o tempo é infinito, o tempo é insensível. Finitos somos todos nós. Somos nós somos finitos, mas o tempo não o é. O tempo é infinito e insensível. Não está nem aí para quem fica para trás, não está nem aí para quem teve problemas no meio do caminho, não está nem aí. Vai correndo. E nós temos que apressar um passo, mas aí tem um problema. Recentemente eu estava acompanhando dessas reprises que a gente sempre vê, de um corredor daquelas Olimpíadas, e uma pessoa veio correndo, um atleta veio correndo, e lá quase no final da corrida, ele teve problemas com as pernas, machucou. E os demais passaram, mas um deles parou para pegar ele no braço e levar junto para terminar. Essa cena foi emblemática, linda. Sempre que eu falo de empatia aqui, é disso que eu falo. Empatia é isso. Isso é empatia. Essa cena que você falou aí é digna da coisa mais... ilustra tudo o que há de melhor no que eu costumo chamar de empatia. Exatamente, Paulo. Aquele atleta que parou, chegaria em primeiro lugar, amigos. Ele parou exatamente para pegar o adversário dele, veja. Que tinha se contundido, tinha machucado. Exatamente. Né? Ele parou para pegar o adversário dele. Isso significa dizer que nem sempre o chegar no pódio, ou que estar no pódio, ou que chegar primeiro, é o mais importante. Esse é o grande problema da correria do tempo e que nós não vemos passar quando nós ficamos entretidos com a tecnologia, nós perdemos a essência do ser humano. Eu gosto muito de uma filósofa, muito mais para uma filósofa da política, veio a falecer em setembro de 1979. Ela é alemã, portanto, judia. Ela escorreu da Alemanha nazista e veio para os Estados Unidos, onde ela produziu, a maior parte das suas obras foi produzida nos Estados Unidos. E ela dizia com todas as letras, e eu estou me referindo a Hannah Arendt. Ela dizia o seguinte: o ser humano, Paulo, é sustentado por um tripé. O trabalhar, isso no sentido mais amplo da palavra, o relacionar-se e o amar. Isso no maior sentido da palavra. Relacionar-se, trabalhar e o amar. Se cair uma dessas peças desse tripé, nós perdemos a condição de ser humano. Porque está na essência, amigos. Nós só percebemos os nossos erros quando nós temos contato com outro. Nós só percebemos aonde vai a liberdade em contato com outras pessoas, não sozinho. Aí é que está a grande questão. Sozinho nós não percebemos nada, nós não percebemos nem o tempo passar.
Quando acordamos, o tempo já foi. Sozinho, nós não somos nada. Nós só somos alguma coisa quando estamos ao lado de outro. Não importa se é nossos filhos, se são amigos, se são parentes, não importa. Temos que estar ao lado de outro e com outras pessoas. Aliás, nós somos um animal que nascemos no convívio familiar, dentro de um grupo. Nós já nascemos dentro do grupo. E aí vem a grande preocupação que todos nós temos. Quando nós ficamos pegando no celular, pegando no tablet, pegando na televisão, nós esquecemos deste contato. Por isso eu concordo com você, Paulo. Em gênero, número e grau, perdemos o contato e a existência de ser humano. Sem perceber que muitas das coisas que nós fazemos sozinhos, lá no tablet, na internet, não nos traz nenhum benefício. Ou quando traz benefício, são pouquíssimos benefícios. É tudo superficial. Exatamente. Nós não ganhamos nada, não crescemos. Ora, se eu estou em contato com o Paulo a todo instante aqui no programa, é porque eu estou aprendendo alguma coisa, portanto, eu estou crescendo em algum momento. Essa troca, ela é fundamental. Rebeca, você vê uma cena típica, é batata. Você que está assistindo aqui ao programa nesse momento pode fazer essa experiência para ver se eu não tenho razão. Agora, por exemplo, no final do ano, qualquer dia, pega hoje, daqui a pouco, você vai sair para um restaurante, por exemplo, com a família, para uma pizzaria. Qualquer pizzaria que você for agora, daqui a pouco, 8h30, termina o programa Opinião. Se a gente sair daqui e entrar em qualquer pizzaria ou restaurante que tenha atendimento noturno, você vai chegar nesse restaurante, nesse estabelecimento, e vai olhar em todas as mesas, de forma linear, assim, ó. Eu duvido se uma mesa estiver composta por uma família estiver composta por 5 pessoas que estejam à mesa, veja, se estão no restaurante, subentende-se que essas pessoas saíram ao restaurante para comer. Ficarem juntos. Para comer, para celebrar o momento, né? Porque se for para ficar solto a esmo, não fica em casa, né? Subentende-se que saíram para confraternizar, para curtir aquele momento, comer alguma coisa juntos, fora. Não para dormir hoje em casa. Eu duvido, se você chegar em qualquer restaurante que for, neste horário agora, se você olhar assim, ó, de forma linear, se a maioria não vai estar, cada um no celular. Estou te falando, parece Mas é verdade. Piada. Faz experiência para você ver. E às vezes faça essa experiência com a sua própria família. Você vai ver do teu lado, na tua frente, tem um sobrinho, tem um filho, uma filha, ainda mais se for jovem, não é? E às vezes nem é jovem também, não. Às vezes estão ali, cada um no telefone, cada um no celular, assim você está conversando, ninguém olha para o seu rosto. Olha, sabe? Isso perdeu-se. Isso é a desvantagem, na minha opinião, é a grande desvantagem para mim da tecnologia. As pessoas estão ficando frias. Exatamente. E aí eu acho que a gente perde muito disso. E aí você foi muito feliz, Paulo. A gente sai juntos para ficarmos juntos. Porém, lá nós não estamos juntos. Porque estamos apegados ao nosso mundinho. Cada um, a individualidade ficou até maior. Nós individualizamos o nosso mundo. E esse mundo, muitas vezes, Paulo, o filho está conversando com a irmã, ou com a mãe, ou com o pai, pelo celular, estão ao lado um do outro. Pois é. Estão ao lado um do outro, mas conversando no celular. Cada um no celular. Quer dizer, olha, amigos, nós perdemos a noção. Veja, a tecnologia é extraordinária. O avanço tecnológico é extraordinário. O problema é o uso da tecnologia. É como nós usamos a tecnologia. Porque, veja, a tecnologia o que é? Lembra quando criança? De novo, vou voltar quando criança. Nós éramos crianças e no nosso quintal, na minha casa era exatamente assim, tinha pé de mangas
pés de mangas, pé de caju, pé de laranja, pé de um monte de coisa. Quando nós não alcançávamos chegar até o fruto que pretendíamos, o que fazíamos? Pegávamos uma vara e cutucava para pegar, para derrubar aquele fruto. O que é a tecnologia em linhas gerais, amigos? É exatamente, nós não alcançamos determinados lugares com as nossas mãos próprias. Nós usamos a tecnologia para prolongar os nossos braços. Só que aí nós estamos perdendo. Nós estamos usando essa mesma tecnologia para um caminho, para um lado não necessário, que não traz vantagem nenhuma para nós. Infelizmente, eu volto a insistir, não é a tecnologia que é ruim, é o uso que fazemos dela. As pessoas que são deseducadas, né? Exatamente. Infância é isso. A minha infância aí, Paulo, muito retrô, muito retrógrado, fica falando da infância. Não, foi uma infância saudável, brinquei de betes, carrinho de rolemã. Eu me esfolava o joelho tudo com carrinho de rolamento, não é? E outras brincadeiras. Não tem mais isso, não tem mais aquela reunião de rua. Lorenberg falou aqui nós dávamos nome lá no interior de Rua do Lazer, a rua da frente da sua casa. Fazia o brincar de golzinho, que fazia 2 gols, que eram 2 traves, né? Em qualquer pedaço de tijolo. E ficava ali, botava às vezes nem que chute, nem tênis ou nada. Ficava ali correndo, jogando bola, às vezes arrancava o tampão do pé de vez em quando, né? Mas éramos felizes. Tem uma música que eu gosto muito, que eu, nas horas vagas, traduzo músicas internacionais. É uma herança que eu carrego do rádio, né? Tem uma música de um cantor canadense chamado Bryan Adams, que o nome da música é Heaven. Lá no meio da música tem uma frase que diz assim, ó, a época que éramos jovens, frenéticos e livres. Essa frase, para mim, é tudo que me remete à infância que Lorenberg teve lá em Nortelândia, Alto Paraguai, e eu, lá no interior também, tivemos isso. Soltava pipa, não é? Fazia... enfim, tinha um monte de... algumas estripulias, mas saudáveis, não é? E saíamos no soco também, viu, amigo? De vez em quando. Brigas nos cascudos ocorriam. também. Só que no dia seguinte, estávamos tudo bem com a vida. Ninguém guardava mágoa por muito tempo. Era 24 horas, 48 horas. Bastava uma mãe convidar o vizinho para tomar café, pronto, já acabou a briga. Saudosismo no ar. Vamos para o intervalo comercial, a gente vai começar a falar de coisas mais atuais aí, que são as notícias que estão ocorrendo aí no nosso cotidiano. Opinião dá um tempinho e volta já já. Olá, eis que estamos de volta com o programa Opinião nesta sexta-feira, hoje dia 27 de dezembro. Rapaz, olha só, o Dr. Perry, por quem eu tenho uma admiração muito grande, né, que é um desembargador conceituadíssimo, decano do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, até andei falando com ele esses dias aí, no intuito de convidá-lo, né, mais uma vez para vir ao programa Opinião, fazer um balanço do trabalho dele. Só que ele disse o seguinte, ele falou, Lorenberg, nem governador, nem presidente poderá entrar com celular, isso no caso das unidades penitenciárias, né, os presídios. Ele disse assim, nem governador, nem presidente podem entrar com celular. Esse foi o posicionamento do desembargador Perry, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não é? Ao defender veto total dos aparelhos telefônicos nessas penitenciárias. O magistrado ainda alertou que apenas a Operação Tolerância Zero, com a retirada dos aparelhos das celas, podem não ser suficientes para barrar crimes comunicados dentro do presídio. Aqueles, como aconteceu naquele caso de um preso
praticamente determinar e acompanhar, não é, a execução de duas meninas, duas mulheres ali no município, salvo engano, de Porto Espiridião. Então, ele diz o seguinte, o doutor Perry: eu defendo sim o silêncio dos celulares dentro das unidades prisionais. Nem o governador, nem o presidente da República, nem juiz, nem desembargador, nem o diretor do presídio podem entrar com celular dentro da unidade, afirmou. Então, tem essa situação. Eu já defendo isso aí, sou dessa mesma opinião aqui já há muito tempo. Desde o tempo que se falava muito em tirar as tomadas das celas, as tomadas de energia elétrica das celas ali, ou dos corredores ali dos presídios, porque senão é faca e queijo na mão, tudo que eles precisam é disso, não é? E aí agora tem esse posicionamento dele aí, e eu acho que ele está certo. Qual que é a sua opinião? Paulo e amigo telespectador, eu não tenho dúvida nenhuma que todos nós somos favoráveis ao que disse o desembargador Perry, a pessoa que eu tenho maior respeito, maior admiração, de uma sabedoria, de um conhecimento jurídico extraordinário. E ele está correto. Ele está correto porque não tem cabimento, não tem sentido alguém que está preso comandar o crime fora da prisão. Comandar de dentro da prisão. De dentro da prisão, lá dentro da prisão, comandar o crime lá fora. Ele também está certo que o fato de tirar o celular dos presos não acabará com os crimes. O fato de alguém que é criminoso, que manipula, que domina o crime de dentro da prisão, o fato de tirar o celular dele acabará os crimes lá fora. Ele também tem razão nesse aspecto. Mas não se pode perder de vista que nós precisamos tirar mesmo o celular de dentro do presídio. Aliás, meados desse mês, de acordo com a imprensa, de uma forma geral, já noticiou de que houve uma varredura nos presídios mato-grossenses e conseguiram 492 celulares, amigos. Veja, dentro do presídio, eles encontraram, em 2, 3 dias de varredura, 492 celulares. É um absurdo. E aí vem o outro trecho da fala do desembargador Perry. Nem o governador, nem o presidente, ninguém entrará com celular. A pergunta que eu devo fazer, deveria ser assim. Amigos, alguém que é governador do estado, alguém que é prefeito, alguém que é presidente de um tribunal, alguém que é presidente da República, ele não deve ser tido e nem visto como alguém superior aos demais. O tratamento deve ser igual para todos. Veja, digamos que onde eu moro, mora o presidente da República. Quando eu vou passando e o segurança não me vê não me reconhece, ele vai me parar para saber quem eu sou. Agora, por que não o presidente da República não faz a mesma coisa? Qual a diferença de nós dois? Então é isso que a gente tem que... Uma vez, há 20 anos mais ou menos, houve uma discussão muito interessante aqui em Cuiabá, da qual eu participei, não vou falar os nomes, da qual eu participei, onde alguém que estava exercendo o cargo de governador, à época, temporário, estava dentro da universidade, porque tinha um evento na universidade, um evento nacional, e aí a pessoa que estava exercendo o cargo de governador, porque o titular tinha viajado, exercendo o cargo de governador, essa pessoa, ao invés de escolher um momento propício para ela sair, escolheu exatamente o momento em que o movimento na rua, lá no asfalto, em frente ao teatro da universidade, estava muito movimentado. E ela escolheu exatamente esse momento. E ao escolher esse momento, os seguranças do governador, em exercício, parou o trânsito. Está errado, amigos. No trânsito, somos iguais. Não tem figura A, figura B. No trânsito, todo mundo é igual.
Aí alguém, e eu estava discutindo, nós estávamos discutindo exatamente isso, alguém do meio de segurança pública disse, não, mas é a segurança do governador. Se estava tendo em vista a segurança do governador, então escolheria um momento adequado, um momento apropriado para dar segurança à figura do governador. Não fazer com que esta figura do governador seja melhor e mais importante do que os outros. E aí volto na questão que o desembargador falou. Não importa se é o governador do estado, se é o presidente do tribunal ou se é o presidente da república. Eu pergunto ao amigo telespectador. Digamos que eu sou um policial penitenciário. Estou ali exatamente cumprindo a minha tarefa. Chega o presidente do tribunal de justiça. Ou chega o governador, eu vou pedir para ele o celular? É uma pergunta que eu estou fazendo, não estou afirmando. O certo é pedir. Um servidor comum ali, ele vai pedir? O certo é pedir. O certo deveria fazê-lo, mas não fará. E o duro que se ele pede, a autoridade vai brigar. Vai brigar ou o superior imediato dele ali, o chefe dele. Exatamente. Como é que você faz isso com o governador? É o governador. É o governador. Ei, Lorenberg, você vai pedir do... Rapaz, você vai lá aí abre lá um negócio interno dele lá, administrativo, PAD, porque você tentou revistar o governador. É o papel seu. Você está cumprindo a tua tarefa, amigos. Percebe como no Brasil a coisa é muito difícil. Porque você sabe com quem está falando? Essa frase não é. Nossa, não, essa frase não acabou, não, amigo. A frase mais arrogante que existe é essa aí. Exatamente. Você sabe com quem está falando? Infelizmente. E às vezes não é nem o. Desculpa te interromper. Às vezes não é nem a própria pessoa, às vezes é um parente da pessoa, né? Exatamente. Sabe de quem que eu sou filho? Peraí, você não entendeu ainda. Você sabe de quem eu, Paulo Coelho, sou filho? Eu sou filho do desembargador fulano de tal. Então, veja, e isso muitas vezes, já vi muito isso no trânsito, o guardinha força de expressão sem menor intenção de ofender. O guarda de trânsito, o policial, chega lá, manda parar o carro, sabe de quem que eu sou filho? Ei, eu sou filho do Paulo Coelho, eu sou filho do fulano de tal. E aí, como se isso fosse... E aqui no Brasil, infelizmente, isso acontece demais. Acontece corriqueiramente, amigos. Infelizmente, isso não acabou. Continua, em especial em Mato Grosso. E Mato Grosso é muito mais do que em outros estados. É muito mais. Infelizmente. Lorenberg, eu tenho aí já é opinião muito pessoal. Eu tenho um grilo, para dizer o mínimo, não é? Que eu fico bravo, eu fico chateado. Quando tem algumas notícias que eu gostaria que você me ajudasse. Eu falei do Dr. Perry agora há pouco, o Dr. Perry parece que defende, inclusive, isso que eu não defendo. Mas, enfim, já que falamos do Dr. Perry na questão aí dessas questões da visita às unidades prisionais, né, que nem presidente, nem ninguém vai entrar, ele já esteve aqui, o Dr. Perry já esteve aqui, e tem um benefício que é concedido aos detentos que eu não concordo, que são as saidinhas, ou os indultos, né? Agora tem um indulto de Natal. Estamos, inclusive, nesse 27 de dezembro, estamos vivendo o indulto de Natal, que todo ano acontece, né? Que é um benefício dado a detentos, bom comportamento e tal, geralmente dura cada indulto, né? Cada saidinha, 7 dias, não é? Com a concordância, com o acordo de que esse detento vai voltar ao final dos 7 dias para a cadeia. Aí o que acontece que grande parte não volta. Lá no estado de São Paulo é o estado recordista disso, mas dezenas, centenas e às vezes milhares não voltam para a cadeia. Aí voltam a praticar, que é pior, voltam a praticar crimes, né? Esse benefício aí da saidinha, do indulto, está tendo nesse ano de 2024
algumas regras alteradas, isso aconteceu, o início dessa alteração aconteceu no mês de abril deste ano. Agora, presos não terão o direito de sair da cadeia para atividades familiares. Com a chegada das festas de fim de ano, muitos brasileiros começam a se preocupar com a temporada de saídas temporárias da prisão. A chamada saidinha é um benefício, como eu disse agora há pouco, concedido a presidiários que têm aí como objetivo integrar esse detento aí à família e às atividades sociais. Veja bem, movimento político muito forte para acabar com isso. No papel, vão falar para mim que acabou, mas, perdão, eu li agora há pouco aí que foi concedido em alguns estados, eu só não posso quantificar quantos foram liberados para fazê-lo, ou para fazer uso desse benefício aí. Neste ano, esse benefício começou a ser questionado, passou por mudanças na lei, o assunto ganhou relevância nacional. Lá no Congresso Nacional não se falava em outra coisa, num determinado momento, sobre a questão da saidinha. Então, por exemplo, tem esse assunto aqui ganhou relevância. Lembra que teve, num passado não muito distante, aí, o assassinato do Sargento Dias. O Sargento Dias foi morto, estava trabalhando, inclusive, foi morto por um detento que estava gozando do benefício da saidinha. O cara, na saidinha, foi praticar um outro assalto, foi afrontar o policial, não sei se por inexperiência ou por boa vontade, bom coração, achou que o pior não aconteceria, e o cara estava armado e deu um tiro a queima-roupa, e o policial Dias morreu na hora ali, deixando inclusive uma filhinha recém-nascida ali e tal. Então, assim, eu queria... Isso aconteceu em Belo Horizonte, não sei se você se lembra, dá um Google ou no YouTube, você vai achar o vídeo, inclusive, muito triste, né? Esse militar aí foi morto com um tiro na cabeça. O nome do indivíduo aqui, o que matou, né, que atirou, está gozando do benefício, o Elbert de Souza Fagundes. Ele estava em saidinha temporária da cadeia. Aí movimentou esse episódio, comoção nacional, movimentou inclusive lá no Congresso Nacional. O movimento do Congresso Nacional, às vezes de forma muito rápida, é a rua, né? Alguma coisa que acontece, comove, aí vão lá, sempre tem um deputado que aparece com um projeto de lei, agora sim, agora... Aí passa um tempo, esfria. O fato, Lorenberg, é que tem, nesse momento aí, muita gente gozando do benefício ainda, em que pese toda essa discussão no âmbito do Congresso Nacional. Eu, Paulo Coelho, sou contra, não acho que tem que ter benefício coisíssima nenhuma. E para encerrar essa emenda, seu comentário, olha só, preste bem atenção, Gersinho, olha só, se cada uma das saídas são 7 dias, ao todo são 5 saidinhas por ano. 7 vezes 5, 35. Eu, você, o Gersinho, o Lorenberg, qualquer cidadão que esteja assistindo agora, do bem, você que trabalha, especialmente se for seritista ou carteira assinada, você vai ter direito por ano a 1 mês de férias, ou a férias equivalentes a 1 mês, ou seja, 30 dias. O cara que está lá, preso, direito com essas saidinhas aí, com essa matemática aí, 35 dias, quer dizer, ele goza mais de dias em liberdade do que o próprio trabalhador que trabalha, rala o ano inteiro para tirar as férias no fim, em determinado momento da vida, do ano. E eu não acho justo isso, eu queria que você desse a sua opinião. Paulo e amigo telespectador, veja, a saidinha, esse benefício, foi aprovado pelo Congresso Nacional. Não foi pelo presidente da República
não foi pelo governador e não foi pelo prefeito. Aliás, foi uma abertura que se deu lá na Constituinte de 88. A Constituição fala isso com clareza. Aprovado, portanto, dentro do Congresso Nacional. Por falar em Congresso Nacional, eu sempre fui partidário da ideia e vou defender isso sempre. O Congresso Nacional, assim como deveria ser as assembleias legislativas, assim como deveria ser as câmaras municipais, deveria ser um espaço, ou deveriam ser um espaço, onde todos os anseios, todos os desejos, todas as vontades, todas as apreensões do conjunto dos segmentos da sociedade brasileira, no nosso caso, caísse exatamente no Congresso Nacional, ou no caso do Mato Grosso, caísse dentro da Assembleia, no caso do município, caísse na Câmara. Deveria ser isso. Porém, existem legislaturas e legislaturas. Nós estamos numa legislatura que é a pior legislatura do país em toda a história do Congresso Nacional. Nós temos a legislatura atual, a pior de todas as legislaturas do Congresso Nacional. É pior de tudo, amigos. Você não tem pessoas com capacidade para provocar uma discussão. Eu estou falando isso com toda a tristeza do mundo e com toda a clareza do mundo, sabe por quê? Porque a cada 15 dias, cada 20 dias, eu vasculho o Congresso Nacional. Quando eu entro para assistir uma sessão dentro da comissão, eu assisto por inteira. Eu não pego o vídeo de um parlamentar, porque eu não olho isso, para mim não interessa. Pego um vídeo de alguém, não. Eu assisto a sessão por inteira. Se não for para assistir a sessão por inteira, eu não assisto. Então, amigos, essa atual legislatura é muito ruim. Não discute nada que deveria ser discutido. Com a respeito da saidinha, para não falar que eu não falei das flores, eu sou particularmente a favor da saidinha, porque a saidinha não é para todos os presos, amigos. O crime hediondo não participa da saidinha. O estuprador não faz parte da saidinha, amigos. Deixa eu te falar uma coisa aqui. O Lorenberg tem razão no que ele está dizendo aqui, e me perdoe por ter te interrompido, Lorenberg. Eu fiz isso de propósito, porque eu vou ter que interromper de todo jeito, para chamar o bloco comercial, para a gente continuar essa discussão após o intervalo. Porque, à luz do que o Lorenberg está falando, e eu não deixei de considerar isso, apenas dei a minha opinião, existe uma lei que foi aprovada neste ano, que é a 14.843 de 2024, que deu uma reformulada nessa lei, a chamada lei da saidinha. Lorenberg continua a opinião dele, e nós continuamos discutindo sobre isso após o intervalo comercial, um instante só. Olá, eis que estamos de volta aqui, o programa Opinião, nesse 27 de dezembro de 2024. O Lorenberg e eu estávamos aqui debatendo sobre esse assunto chamado saidinha. As saidinhas dos detentos, dos presos, dos presos. Olha, eu tinha feito menção aqui no bloco anterior, só para o Lorenberg continuar o raciocínio dele, que eu interrompi, não por ser mal educado, mas é o que eu tinha, sob pena de risco de levar umas cacetadas, porque o cara estava bravo comigo aqui no ponto, o Boca. A Lei 14.843 de 2024, de acordo com essa lei aí, né, chamada Lei das Saidinhas, como ela é conhecida, de acordo com ela, os presos que estavam sob regime semiaberto podiam sair para, por exemplo, estudar e também para participar de atividades que incentivassem o chamado convívio social, não é? Isso era desde que não tivessem sido condenados por um crime hediondo, tal como mencionou muito bem aqui o Lorenberg agora há pouco, com resultado de morte, ou tivesse aí determinado percentual de sua pena, e que
no caso, essa saidinha fosse como digamos, compatível com o objetivo da pena. É uma explicação sobre o que houve de mudança nessa lei aí, não é? Que está deixando esses perigosos, esses crimes, esses criminosos perigosos aí de fora desse eventual benefício aqui. Eu queria que você continuasse a sua... Exatamente, Paulo e amigo telespectador, nessa direção. Veja, a prisão, ela é necessária e é importante. O Estado vai lá, pega o indivíduo que cometeu excessos, entre aspas, violência mesmo, tira essa pessoa do convívio social e traz para dentro da prisão. O Estado tem que manter a vida dessas pessoas. Mas a prisão tem um outro conceito. Eu estou falando da parte técnica e da parte teórica. O conceito para quê? Para que esse indivíduo passar o seu tempo previsto legalmente, ele possa voltar, depois de pagar todo o seu crime ali na prisão, possa voltar para o convívio da sociedade. Teoricamente, a prisão é exatamente essa característica. Para voltar para o convívio da sociedade, é preciso que essa pessoa não perca e não venha a perder o seu vínculo. Ora, se essa pessoa está sendo preparada no presídio para voltar ao seio da sociedade, e ela não encaixando naquela lista de estuprador, de crimes hediondos, etc., ela tem o direito, legalmente, porque foi estabelecido pelo Congresso Nacional, amigos. É constitucional que ele venha a ter direito para essa saída, para ele continuar, quando voltar de fato para o convívio da sociedade, ele possa estar próximo dessa mesma sociedade. Só que tem um problema. O nosso presídio, de uma forma geral, não, na prática, não é isso. O presídio brasileiro, na prática, é uma grande escola do crime, para usar uma frase antiga e popular. É uma grande escola do crime. Infelizmente, não há interesse por parte dos governantes, não há interesse por parte das autoridades de uma forma geral e não há interesse por parte do Congresso Nacional. Amigos, o presidente da República pode muita coisa. Um governador pode muita coisa. Um prefeito pode muita coisa, mas não pode tudo. Porque essas questões todas passam ou deveriam passar dentro do parlamento. E eu volto a insistir, infelizmente. Tem uma coisa que o doutor Ulisses Guimarães sempre falava, e eu sempre, quando entro para vasculhar o Congresso Nacional, a primeira coisa que me vem à cabeça é a frase do doutor Ulisses. Ele dizia que a legislatura atual é sempre pior do que a legislatura passada. Eu sempre tenho isso como meta para eu derrubar essa frase do doutor Ulisses. Infelizmente, amigos, até hoje eu não consegui derrubá-la, porque ele está coberto de razão. Qual que era a frase mesmo? A frase é a seguinte: a legislatura atual é sempre pior do que a legislatura passada. Nós temos uma legislatura no Congresso Nacional, amigos, que é pior, não da legislatura passada, porque a legislatura passada foi ruim. Ela é muito pior do que a legislatura passada e do que todas as outras. Olha que nós estamos no segundo ano, está terminando o segundo ano da atual legislatura e já é pior. É tudo, amigo. Você não tem nada que é bom dentro do Congresso Nacional. Não tem discussão de nada. As pessoas só falta cair no soco lá dentro. Quando não fala que isso, fala que aquilo. Não discute nada. Infelizmente. E aí tem ainda sobre essa questão da... Vamos falar de algumas mudanças que houve então, né? Porque a partir da aprovação da lei das saidinhas, só, como foi dito aqui, só podem sair da cadeia os presos sob o regime semiaberto, como dissemos, né? Intenção de se ambientar, que tem intenção de se ambientar, e para frequentar aí por exemplo, um curso supletivo ou coisa
nesse sentido que possa agregar valor às condições profissionais ou de vida, né, desse detento, desse indivíduo. Só estão aptos ao benefício os presidiários que não tiverem sido condenados por um crime hediondo ou praticado com violência ou grave ameaça. O preso deve ainda ter um comportamento carcerário adequado e já tenha cumprido aí uma determinada quantidade de sua pena. O que essas mudanças realmente significam? Eu fiz um compilado aqui de argumentos com os quais eu eventualmente concordo, outros de jeito nenhum, mas enfim, a lei é a lei, né? Se foi aprovada. As mudanças significam o seguinte, que na prática a lei põe fim às saídas temporárias, por exemplo, para ver a família e também participar de atividades de convívio social. A proibição chegou a ser, que eu fico triste, e aí é onde eu coloco o meu posicionamento contrário ao do Lorenberg, que eu pessoalmente, particularmente, sou contra as saidinhas temporárias. Essa posição na lei lá do Congresso, ou seja, a mudança, né, que acabou, de certa forma, restringindo muito a tal da saidinha, só que essa posição do Congresso foi vetada pelo senhor presidente da República. E eu fico indignado, sou cidadão comum, como você, não é? E aí, porque o Lula não concordou com isso, achou que não devia fazer isso com os coitadinhos lá, e que não são coitadinhos coisíssima nenhuma. Ele verbalizou isso, o presidente atual da República Federativa do Brasil. Então, essas mudanças aí põem fim a essas saídas temporárias aí. A proibição chegou a ser vetada pelo Lula, mas o Congresso, que ficou atento a isso, senão o movimento teria sido em vão, né? Mesmo o Lula vetando, o Congresso derrubou o veto. Antes, o leque de crimes praticados pelos detentos também era maior, já que somente aqueles com morte, só aqueles não tinham direito à saidinha. Por isso, então, que houve parte da mudança, houve essa nova lei aí. O número de presos que terão direito ao benefício deve ser menor. Eu disse no começo desse diálogo, dessas opiniões aqui, desse assunto, que teve já o Poder Judiciário autorizando algumas saidinhas. Não sei se quem autoriza o Poder Judiciário ou se é o Presidente da República. Tem o Lorenberg sabe mais que eu aí. Quem determina isso do indulto é o Presidente da República. Mas das saidinhas é o Judiciário. Então, isso aí. Então é isso, gente. Eu penso dessa forma, respeito o posicionamento contrário, concordo com algumas partes que o Lorenberg colocou, mas, em suma, eu não consigo ver com normalidade esses benefícios sendo concedidos para alguém que devia estar tendo pedagogicamente uma lição por estar preso. Guardadas as proporções, é como você com o seu filho, quando faz alguma estripulia, alguma coisa relativamente grave, muito ou relativamente grave, se põe no cantinho do castigo lá, para que aquela pessoa possa aprender o que fez. No caso da prisão, caso extremo, esse detento tem que se ressocializar, mas lá dentro, sem benefíciozinho de saidinha, sem benefíciozinho de coisa íntima lá, como é que fala, visita íntima, sem benefíciozinho, o banho de sol porque é saúde, né? Senão vai adoecer todo mundo, aí morre tudo lá de doenças, mas, porque é vitamina D, né? Agora, esse negócio de visita íntima, saidinha, não, gente, não, Cristo. Aí eu sei que é uma opinião, ela
contestável e às vezes até polêmica, inclusive contestável pelos operadores do direito, notadamente juízes, desembargadores, todos que eu já entrevistei aqui, que nós entrevistamos aqui, se eu pergunto, são condescendentes com a questão da saidinha, acha que tem um fator humano, educativo, até pedagógico nisso, né? Porque é ser humano e tal. O Dr. Perry, por exemplo, é um dos desembargadores, uma das pessoas mais humanas que eu já vi no judiciário, né? Tem o que ele faz ali, e eu vejo com nobreza essa posição dele de defender, porque ele, inclusive, é desses que vai pessoalmente frequentar, visitar lá os detentos. Aí ele vê lá o cara que está comendo comida estragada, é o cara que está sem o banho de sol, por exemplo, aquele montoeira de gente, um monte de presos numa cela que para 10 estão lá 40. Então, ele é desses, não é? Eu, particularmente, admiro muito esse tipo de posicionamento. Paulo, mas você está sendo contraditório. Você disse que admira o Dr. Perry, por exemplo, mas não concorda. Eu tenho o direito de não concordar com o benefício do detento, porque eu acho que o detento, especialmente no caso grave que o Lorenberg falou, esse tem que ficar lá. Porque não faz sentido isso. Não faz sentido bom comportamento. Não faz sentido o cara ter que poder sair, ter esse benefício de poder sair, frequentar a liberdade. E é uma jabuticaba que o Brasil tem, que eu fico pensando, gente, por que nós vamos fazer onde precisamos de justiça? Imagina um pai que teve o filho ou a filha ou alguém da família vítima de um grande crime, um crime muito forte. Aí, de repente, sabe ou tem informação que o cara está solto. Olha a decepção que é isso. Então, eu entendo o lado bom da coisa, essa crença que Lorenberg tem, que Perry tem, que outros tantos têm aí na recuperação do ser humano, mas eu acho que o lugar de preso é na cadeia, tem que pagar, que nem acontece nos países civilizados. Lorenberg, eu tenho 1 minuto e meio para você concluir teu raciocínio sobre tudo que nós falamos aqui. Não estou no embate contigo, só coloquei meu posicionamento também, para a gente encerrar o programa de hoje. Não, Paulo e amigos telespectadores, é aquilo que todos nós sabemos e todos nós temos consciência de que o parlamento é exatamente esse local privilegiado. É o local privilegiado. E aí volta, quem escolhe os parlamentares? Somos nós. Isso significa que nós não estamos escolhendo os parlamentares que deveríamos escolher. E aí alguém vem e bate na nossa porta e diz o seguinte: para aí, professor, mas o parlamento, a composição do parlamento é o retrato da sociedade brasileira. E, de fato, o é. Não o retrato de toda a sociedade, mas de parte dela, sim. Porque essas pessoas que vão para lá, que nós mandamos para lá, saem exatamente dos segmentos da sociedade brasileira. Portanto, são parte de todos nós. Então, aonde que está o problema? Nós, eleitores comuns, devemos analisar muito, conversar muito, para decidirmos sobre o voto que vamos dar para A, B ou C. E não pegar o voto como se tocado pelo emocional. Não faça isso. Ótimo. Ótimo fechamento do Lorenberg. Sempre no racional. Assina embaixo, assim, ó, com letras garrafais. Perfeito isso. A culpa, muitas das vezes, é nossa também de não escolher bem. Tenhamos mais critérios ao escolher nossos representantes, que eles farão as leis, boas ou ruins, acho que nós teremos que cumprir. Então, Lorenberg fechou com chave de ouro o programa de hoje, e que a gente dedicou a essa questão das saidinhas aí, porque é uma situação que aflige, preocupa muita gente. Opinião de hoje, sexta, vai ficando por aqui. Dia 30, segunda-feira, a gente volta com o penúltimo programa do ano. Aqui, Lorenberg, até a segunda então, né? Até segunda. Segunda-feira estaremos aqui no programa Opinião com mais
notícias, mais informações para você. Eu desejo que você se cuide, não é? A cidade está muito movimentada, muito corrida. O movimento atrai coisas boas e coisas ruins, então fique esperto. A bolsa sempre bem segura, carteira, as coisas aí. Não é duvidando das pessoas, é porque as coisas acontecem, não é? Então, se precavenha, se cuide, viu? E que Deus, o zeloso guardador, cuide bem de você e da sua família. Fica bem, fica com Deus também.